Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha pelos nossos canais Spotify, Deezer e YouTube. E hoje o assunto que eu trago, bem interessante para você, voltado para você, empreendedor e microempreendedor. Hoje nós vamos falar sobre o Sebrae Roraima, oferece atendimento gratuito no bairro 13 de Setembro, em Boa Vista. Então fique ligado e repasse essa informação porque tem muita coisa boa para você, então fica ligadinho aí. Você, empreendedor que está precisando de alguma informação, orientação ou apoio para fazer o seu negócio crescer, o Sebrae Roraima está com atendimento gratuito nesta quinta-feira, dia 26, voltado especialmente para vocês, empreendedores do bairro 13 de Setembro. Durante a ação, será possível formalizar o MEI, emitir notas fiscais, parcelar débitos, regular o CNPJ e receber orientações sobre crédito, tudo isso e muito mais. É só ir lá onde o Sebrae está e você será muito bem assistido. Para falar sobre todo esse assunto e nos trazer todas as informações, eu estou aqui com o nosso convidado que já se encontra comigo, Aldrin Lopes, gerente da unidade de atendimento do Sebrae. Aldrin, seja muito bem-vindo aqui no nosso Entrevistas DPE. Obrigado. Nós que agradecemos por estar aqui para poder trazer informação para o nosso empreendedor. Aldrin, fala pra gente qual é a importância de levar uma estrutura como a estação, né, Sebrae, para as regiões específicas, como o bairro 13 de Setembro, e o que motivou a escolha dessa localidade nessa edição? Levar a unidade de atendimento do Sebrae, que nós damos o nome de Estação Sebrae, para nós poder cada vez mais se aproximar do nosso cliente. Nós temos nossos pontos de atendimento do Sebrae. Aqui em Boa Vista temos na Vila Roy, temos na Taíde Teve. Nos municípios também nós temos as salas do empreendedor. E na região sul nós temos uma regional em Rorainópolis. Mas nós temos na capital mais de 60 bairros. E hoje nós temos mais de 20 mil empreendedores no estado de Roraima. E aí com isso tem a necessidade de levar essa informação para esse empresário. Porque muitas vezes ele não tem o tempo de nos procurar no dia a dia, para poder fazer a sua regularização, para fazer a impressão do DAS, emitir uma nota fiscal, fazer a declaração de imposto de renda, muitas vezes mudar de endereço e até mesmo registrar o MEI, ou muitas vezes que está com algum problema de documentação, fazer atualização junto à Receita Federal e nossos parceiros. E aí, pensando nisso, nós temos uma unidade móvel, nós damos o nome de estação, que nós vamos para os principais pontos comerciais. Nós temos, aqui em Roraima, nós temos os chamados blocos comerciais, que é, por exemplo, aqui no centro, na Júlio Bezerra, é um grande centro comercial, ali no Buritis é outro centro comercial, ali onde nós estamos agora em frente à rodoviária, que é aquele bloco ali perto do Trevo, ali saindo para a Ponte do Macuxi, que é uma grande circulação de empreendedores, ali tem toda uma estrutura empresarial. E aí nós passamos o ano todo visitando os bairros. E desta vez, que hoje e amanhã, nós estamos ali em frente à rodoviária. Todo empresário que passar ali na avenida já vai ver uma tenda montada 10x10. Nela tem o nosso ônibus, nossa equipe, toda estruturada. A unidade leva nossos técnicos para campo. Na verdade, o Sebrae vai ao encontro do empresário. Nossa equipe vai para campo. A gente vai visitar nosso cliente. E aí leva nossos produtos. E, na verdade, o nosso empreendedor, que aí também nós atendemos o MEI, a ME e a EPP. Todos são nossos clientes. E aí nós levamos o atendimento, levamos também consultorias, levamos ações ligadas ao setor de crédito com nossos parceiros, porque o Sebrae também não vai sozinho nessa ação. Nós temos inúmeros parceiros que nos ajudam a levar esses produtos para o nosso empreendedor, a Receita Federal, enfim, desenvolve os bancos oficiais, os bancos de crédito, inúmeros parceiros que também têm clientes empresariais, mas que o Sebrae é a principal agência, a principal instituição de apoio ao empreendedor. E aí por isso que nós temos esse compromisso de estar sempre perto desse cliente, levando esses produtos, levando essas soluções e ao mesmo tempo no dia a dia se aproximando desse empresário.
Exato. Inclusive, eu também vou lá sempre no Sebrae, estou sempre sendo muito bem atendida, muito bem acolhida, é maravilhoso. E como é que o Sebrae enxerga o impacto dessas ações itinerantes na formalização e também no fortalecimento dos pequenos negócios locais? E já é possível observar resultados concretos e outras edições? Com certeza. Por exemplo, quando a gente fala do MEI, né, do microempreendedor individual, é uma história de mais de 16 anos, que foi quando começou a questão da legislação que tem a criação do MEI. Então, há mais de 16 anos, quando começou os primeiros registros, é crescente no nosso estado. Aí, como eu comentei agora há pouco, nesses mais de 16 anos, nós já temos mais de 20 mil empreendedores MEI. Então, a gente faz um cálculo que é mais de 1.000 registros por ano, né, e foi crescente. E nos últimos anos tem sido crescente essa questão do registro empresarial. E aí também, tanto do MEI e agora nos últimos anos, o crescimento do nosso estado, aí vem também o crescimento das ME e o crescimento das EPP, e aí é visível que o estado está crescendo e a gente vê também chegar grandes empresas no estado. Então, essas ações, elas são muito relevantes, têm tido muito sucesso, muito resultado, porque é um grande número de empresários. E o que é mais importante é porque são essas empresas que geram emprego, né? A máquina da economia ela funciona em função de quem está gerando emprego, você imagina se cada CNPJ desse tem mais um funcionário, um colaborador. Então você dobra para 40 mil. E essas empresas também, mais de 90% são empresas familiares. Outro impacto grande na economia, né, que está gerando a economia, está gerando a máquina do setor privado, na compra, esses empresários comprando, né, esses empresários gerando receita, pagando tributos, né, com a contribuição. Então é um impacto muito relevante na economia, na sociedade, né, na área social, porque também quando a gente consegue registrar um MEI, ele, né, que às vezes vem de uma área social, ele, a partir daquele momento ele fica independente, consegue ter seus próprios recursos para poder sobreviver e sustentar sua família. E aí é onde entra o papel do Sebrae do parceiro, que é contribuir, continuar ajudando esse empresário, porque ele não tem, muitas vezes esse empresário, ele faz tudo sozinho, né? É ele que registra a empresa, é ele que faz a contabilidade da empresa, é ele que contrata, é ele que demite, é ele que faz o marketing, é ele que faz rede social. E aí o Sebrae é importante porque o Sebrae ajuda esse empresário a vencer todas essas batalhas, esses desafios que a gente chama da gestão empresarial. Você imagina um empresário que faz uma capacitação com a gente sobre redes sociais. E aí, a partir dali, ele aprende a divulgar seus produtos pelas redes sociais. Isso é um grande ganho para ele. E o Sebrae contribui com isso com nossos parceiros. Muitas vezes, esse empresário precisa de uma linha de crédito. E aí, através do Sebrae, a gente faz a ponte com as instituições financeiras. É um avanço imenso na vida do empresário que muitas vezes não tem um capital para poder comprar um equipamento, né? Comprar uma moto para entrega, comprar um freezer no setor de alimentação. Imagina uma sorveteria que precisa de 1 ou 2 freezer e não consegue, né, comprar esse equipamento e através de um financiamento consegue fazer isso e dobra seu faturamento. Então são ações muito relevantes que o Sebrae e os parceiros entendem que é necessário continuar com esse atendimento, né? Na verdade é a nossa missão, né? O Sebrae existe para poder atender o empreendedor, né? A gente foi criado para isso e a nossa satisfação é quando a gente vê esses resultados, quando a gente vê esse empresário crescendo, ele sobrevivendo, gerando emprego e a cada dia mais aumentando o número de empreendedores, quando esse registro ele é crescente. Então é um impacto imenso na nossa economia. É uma história de sucesso essa questão do MEI em Roraima. E além do MEI também agora o crescimento das ME e das EPP. Muito bem. A gente sabe que é a autossustentabilidade, né, e a independência desse empreendedor, e o Sebrae vem com essa mão amiga realmente aí ajudando a abrir portas, capacitando, dando condições, de certo modo, para que esse empreendedor tenha por onde começar. Né? Como você diz, nem todos têm como começar, e o Sebrae vem dando aí todo esse suporte. E que suporte, né? É maravilhoso. Conheço o trabalho do Sebrae e acho assim excepcional, excelente. E para muitos empreendedores aí o processo de formalização ainda parece burocrático, né? E distante. Que tipo de barreira o Estação Sebrae ajuda a quebrar na prática? No passado, a gente tinha
essa imagem que era tudo muito burocrático. Mas agora, com a tecnologia, com a questão, né, do Sebrae em campo e com a estrutura que nós temos, essa burocracia acabou. Você imagina que um empreendedor que nos procura para fazer o registro do MEI, ele tendo a sua documentação aprovada, que é a identidade, CPF e o endereço residencial, em menos de 30 minutos, ele sai de uma das nossas agências com o CNPJ, né? E aí, a partir daí, além disso, né, nós também ofertamos para esse empreendedor todo o apoio, né? Por exemplo, a declaração de imposto de renda anual que é necessário fazer, nós fazemos. Muitas vezes esse empresário, né, quando ele se registra, e agora precisa, né, com a questão da tecnologia, tirar nota fiscal eletrônica, que é obrigatório, né, a partir de agora. E aí o Sebrae também, muitas vezes, esse empresário não tem um contador, não tem uma estrutura tributária que possa fazer isso. Nós também ofertamos esses produtos, esses serviços para esse empresário de forma gratuita para esse empresário. Então você vê a importância de uma entidade como o Sebrae, de uma marca como essa, no apoio aos micro e aos pequenos empresários do nosso estado. É porque com isso, esse empresário ele diminui seus custos, porque se o empresário coloca tudo isso, né, tem esses custos na operação, claro que ele vai ter que aumentar o preço do produto dele e muitas vezes a lucratividade dele é menor. E quando a gente se coloca à disposição, tanto o Sebrae quanto os parceiros, e contribui com tudo isso para ele, ele consegue avançar, ele consegue crescer, ele consegue ser mais robusto. E aí, quando ele estiver bem mais, né, fortalecido, ele vai conseguir andar com suas próprias pernas. Mas no começo é necessário ter ajuda. Não tem como você crescer se você não tiver um suporte, um apoio num mercado, né, num campo empresarial de muita competitividade. Exatamente. E só sobrevive aqueles que perseveram. Perseveram, que têm, né, empenho, que acreditam, que levanta cedo e que vai para a luta, mas ao mesmo tempo tem que fazer tudo isso, que é a questão da documentação, estar em dias com a Receita Federal, pagar os tributos. Se contratar algum funcionário, tem que ter a consciência de saber que tem que assinar a carteira, que tem que pagar também os tributos, né? Como é que ele para poder fazer isso tem que ter um faturamento, porque também, se não tiver um bom faturamento, às vezes não consegue contratar um profissional para ajudá-lo. E aí a questão da empresa família é interessante, porque muitas vezes é a família que está ali trabalhando nessa empresa. Então, a gente entende que o trabalho do Sebrae e dos parceiros é o mais importante para que esse empresário possa sobreviver, para que a economia continue crescendo, né, porque só assim a gente, né, cumpre a nossa missão, que é de apoiar a quem tanto necessita. Exato. E fala pra gente, Aldrin, quais são os serviços mais procurados nessas ações? Existe aí alguma demanda que tem chamado mais a atenção do Sebrae nas regiões atendidas? Tem, né? Sempre que a gente, tanto nos pontos de atendimento e também em campo, tem a questão do registro do empreendedor, que é crescente, né? Sempre tem muito registro. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem um grande número e aqui a gente quer convidar todos os empresários que estão nos ouvindo, que nós temos também muitas empresas que estão inadimplentes. É natural, né? Porque às vezes ele esquece de fazer a declaração, ele esquece de tirar a nota fiscal, ele esquece de fazer o imposto de renda, ou então de atualizar seus documentos. Muitas vezes ele muda de atividade, não altera a atividade, e aí só quando precisa que corre atrás de tudo isso. Então a gente quer, né, sempre lembra que ao registrar essa empresa, ele tem inúmeras responsabilidades, né? Colocar na sua agenda essa atualização, nos visitar quando puder. Você vai estar de portas abertas, esse serviço é gratuito. Mas aí a regularização é sempre crescente. A emissão do DAS, porque, como eu comentei aqui, a maioria desses empresários, às vezes, ele não tem essas estruturas tecnológicas, né, que nós temos. E aí a gente se coloca à disposição para fazer a impressão do DAS, para poder informar sobre documentação, para levar o acesso a serviço financeiro, é muito procurado, né? O serviço ao crédito, onde nós temos nossos parceiros. E aí, através do Sebrae, a gente faz todo o encaminhamento desse empresário para essas instituições financeiras, faz a capacitação desse empresário, porque para se conseguir o crédito, agora o primeiro degrau do crédito é ter capacitação, né? Ninguém vai emprestar um recurso se esse empresário não tem uma capacidade de pagamento. E aí as instituições pedem essa capacitação e o Sebrae faz essa capacitação desse empresário. Qual a responsabilidade que ele tem com o crédito? O que é que ele vai fazer com esse recurso quando ele consegue esse financiamento? Se vai ter um retorno, se vai poder estar voltando, né, com esse retorno. Se ele vai poder pagar essa mensalidade, Exato. Porque, por exemplo, se parcela em 12, 24 ou 36 meses, qual a capacidade de pagamento dele? Porque muitas vezes ele precisa do crédito,
Mas aí, dentro da estrutura financeira dele, não adianta só emprestar o recurso. Ele também tem que, no final de cada mês, ter aquela consciência que tem que ter aquele retorno financeiro. Até para que ele não possa se complicar muito mais ainda. Então, a nossa preocupação é em todas essas áreas. É no registro, é na manutenção da documentação, é se ele vai buscar um crédito, ter essa consciência do crédito. E também a questão de formação de preço, por exemplo, né? Você imagina qualquer setor de alimentos e bebidas, setor de confecção, setor de serviço, né? O setor de beleza. Mas se esse empresário, por exemplo, não sabe calcular o custo desse produto, né? Por exemplo, setor de alimentos, vai fazer sanduíche, e qual o preço desse produto? Não é porque o meu vizinho, o meu concorrente está do lado vendendo por um preço, eu vou vender do mesmo preço. Não é assim que funciona. Porque às vezes eu tenho um aluguel, às vezes o meu custo é muito maior, às vezes o meu transporte, a minha energia. E aí esses custos é que vai implicar na formação desse preço. Qual a minha lucratividade quando eu vendo um produto? Então aí nós também ofertamos essas capacitações e é muito procurado essas áreas de capacitação, esses cursos, essas oficinas, né? Na formação, por exemplo, formação de preço e venda, a questão de redes sociais, a questão do marketing, que agora é pelas redes sociais. É muito procurado também, nossas salas estão sempre... Muito usado hoje. Quando nós fornecemos essas oficinas, né, as inscrições são, né, mais de 30, 40 pessoas por oficina. A gente vê a necessidade e vê ali que a gente pode contribuir, porque a gente coloca profissionais dessa área para poder tratar sobre isso, né, fazer esse trabalho. E aí, por isso que a gente tem essa relevância, né, porque de ofertar tudo isso para esse empresário, dessa credibilidade. A gente é uma marca, né, o Sebrae é muito aceito, né, nossa marca com o nosso empreendedor, né, de muita credibilidade levar esse atendimento, ter essa marca nessa instituição de apoio a esses empreendedores. Exato, é um trabalho muito sério, é um trabalho ali muito proativo, ajuda muito, com certeza. E além do mais, essa equipe, né, porque além de uma entidade, você tem toda uma equipe de técnico, e aí além dos nossos técnicos, nós temos nossos parceiros, nossos consultores. O Sebrae tem muitos consultores contratados, que vai para campo representando nossa instituição, levando essa informação para o nosso empresário. Então, quando o empresário nos procura aqui, por exemplo, ele compra um plano de negócios, nós vamos mandar para essa empresa um especialista em plano de negócio que vai tratar com ele sobre aquilo, para entregar aquilo que nós nos comprometemos, daquilo que nós estamos ali assinando aquele contrato com ele. Porque ele tem que ficar satisfeito com aquele produto, porque quem vai avaliar aquele consultor é o empresário. É ele que faz a avaliação final daquele produto que ele recebe. Muito bem. Aldrin, como é que o atendimento oferecido nessa edição, ele está preparado para atender às realidades, né, dos empreendedores da área da rodoviária e que atuam também muitas vezes em contextos informais como o baixo acesso à informação? Você imagina que para colocar uma estrutura dessa em campo não é fácil, né? Toda a logística, por exemplo... Quem passa hoje na frente à rodoviária vai ver uma tenda montada com um ônibus, com a estação. Mas para que tudo isso possa funcionar, existe toda uma logística, né? Muitos dias de trabalho, de preparação da equipe, da estrutura. É desde levar um ônibus, montar uma tenda, tem que contratar essas equipes. Para esse ônibus funcionar tem que ter energia, tem que contratar energia. Fora os contratempos, né? Já presenciei uma situação, né, em que a gente estava fazendo marketing em um dos locais do Sebrae, e aí o que aconteceu? Deu uma ventania uns dias anteriores, nossa, todo o trabalho caiu ali, mas a equipe do Sebrae foi lá, se reergueu, reestruturou tudo de novo, e é isso, né? E assim que funciona. É assim que funciona. E ali nós temos nossos técnicos, por exemplo, a gente tira a nossa equipe do atendimento, leva para campo, né? E esse ônibus é todo estruturado com computador, com internet, com toda a estrutura, para que o empresário tenha o mesmo serviço, o mesmo padrão de atendimento que tem na Villeroy, que tem na Taideteve, que tem em qualquer ponto do Sebrae, ele esteja, nossa equipe ali preparada para atendê-lo da mesma forma, né? Entendeu? Mas essa que é a nossa estratégia. Não adianta a gente ir para campo se não tem toda uma estrutura. Exato. É só gerar essa expectativa. Não, a gente está com a nossa equipe, está com nossos parceiros, levando o melhor, levando a nossa cesta de produto para esse empresário. Aquilo que nós ofertamos dentro do Sebrae, nós ofertamos lá em qualquer bairro, em qualquer município que a gente vá. Se é no Iramutã, se é em Pacaraima, se é na Majari, se é lá em São João, se é em Caroebe, o Sebrae vai com essa estrutura pronta para atender nosso empresário. Exatamente. São profissionais altamente capacitados e a gente é super bem recebido. Digo isso porque também sou atendida pelo Sebrae e é maravilhoso toda vez que eu chego, você é tratada assim, como assim uma princesa. Então,
É gratificante demais ser bem recebida onde a gente chega, e o Sebrae tem esse diferencial todo, né? E além da formalização, né, e orientações técnicas, a estação Sebrae também oferece apoio, né, e gestão ao marketing, como você já tinha falado. E como é que essas consultorias elas têm feito diferença na rotina dos microempreendedores? Dá um exemplo, por exemplo, no entorno da rodoviária, né? Nós temos o atendimento do Sebrae, do presencial, mas também nós temos uma equipe que vai visitar cada empresa, né? Porque às vezes o empresário também não consegue durante o dia na nossa unidade. E a gente coloca uma equipe que vai visitar porta a porta, e nessa visita nós ofertamos essas consultorias. E aí nós ofertamos as consultorias em várias áreas. Nós ofertamos consultoria, por exemplo, olha, nós temos estratégias. Muitas vezes o empresário está precisando de uma consultoria de estratégia. A gente automaticamente ali a gente oferece para ele. Levamos consultoria de marketing, levamos consultoria de recursos humanos e de liderança, né, e de gestão de pessoas. Então, a gente oferta esses produtos para esse empresário. Muitas vezes, ele não tem, naquele momento, ele tem um interesse, mas às vezes não fecha negócio naquele momento. A gente retorna para a nossa base e, a partir dali, começa esse relacionamento com esse empresário. Porque, em algum momento, ele vai precisar daquela consultoria. E aí, depois a gente volta, continua essa comunicação. E aí, quando fecha um pacote como esse, vamos imaginar que durante essa visita ele teve interesse em recursos humanos, por exemplo, quer capacitar uma equipe, ou então ele não sabe como contratar, como demitir. Uma consultoria como essa é necessária, é essencial. Ele contrata e aí você receberá todas essas ferramentas. E aí, quando ele contrata uma consultoria como essa, nós enviaremos um consultor especializado para dentro da empresa dele, com o horário dele, com a dinâmica dele. Se é à noite, ele vai ser atendido à noite. Se ele só tiver tempo no final de semana, ele vai ser atendido no final de semana, porque o nosso consultor vai se adequar ao horário do empresário. Essa que é a nossa dinâmica. E aí, claro que no final de todo um trabalho é avaliado, né, o empresário que faz a avaliação desse produto ou desse serviço. E aí, muitas vezes, depois de um produto como esse, ele compra outra consultoria. E aí, como tem esse relacionamento, ele também participa nas nossas palestras, das nossas oficinas, né, serviço financeiro. Então, quando a gente tem todo um trabalho de atendimento e de relacionamento com esse empresário durante toda a sua vida empresarial. Exato. E o Sebrae tem falado muito sobre a transição de MEI para ME, né? E esse é um passo importante, né? Mas que assusta alguns empreendedores. Qual é o papel do Sebrae nesse momento de crescimento? Porque o MEI ele tem uma limitação de faturamento e de funcionários, né? Por exemplo, quando eu me registro como MEI, é o meu primeiro degrau dentro da área empresarial. Mas aí, por que existe o MEI? Porque se eu tiver que cancelar essa empresa, fica mais fácil, né? Se eu tiver que mudar de atividade, fica mais fácil, você vai ter todo esse apoio. Quando eu me registro como MEI e me estruturo e fico mais robusto com o faturamento, por exemplo, até 80 mil, 90 mil, eu posso ser MEI. Mas quando eu começo a faturar mais do que isso, eu já tenho que me comportar como uma microempresa. Só que para mim poder passar desse degrau do MEI, porque como MEI eu tenho ali o pagamento da minha contribuição, os meus tributos são menores, né? As minhas despesas são menores. Mas aí, quando é necessário eu mudar para ME, e o que nós queremos do Sebrae, a nossa intenção é que cada MEI possa se transformar no ME, porque cada ME possa se transformar no EPP, porque ninguém nasce grande. Toda empresa, né, no nosso histórico, nasce e começa pequeno. Exatamente. A gente conhece muitas histórias de empreendedores que começaram ali bem de baixo e hoje são grandes empresas. Grandes empresas. Aí, só que para navegar nesse degrau da ME e da EPP, aí sim, precisa de mais, né, conhecimento, ter uma gestão estruturada. E aí, quando esse empresário... E aí, o nosso preparo é que durante essa caminhada, né, desse empresário como MEI, tudo que a gente faz é prepará-lo para que ele possa levantar um voo mais alto, para que ele vá para a ME. Para quê? Para que quando ele chegue numa estrutura empresarial de ME, porque aí ele tem, né, o faturamento aumenta, a quantidade de funcionários que ele pode contratar muito mais funcionários, mas aí ele, para tratar, por exemplo, com um fornecedor, já tem que ter um conhecimento maior de gestão, para contratar, para demitir, para fazer marketing. Então, o empresário, quando ele está, né, com ME e EPP,
já é um novo olhar empresarial, de responsabilidade e de compromisso. Mas que o Sebrae também, sempre também está com esse empresário que é ME. Mas a nossa maior preocupação é que durante a jornada dele como MEI, ele tenha preparo, porque aí também não tem tempo. Assim, enquanto eu posso, quanto tempo ficar como MEI? Não tem tempo, né? Mas tem empresário que quando faz uma empresa, de imediato, em poucos meses, você pode receber uma proposta de fazer um contrato. Imagina se você abre um restaurante como MEI e e aparece uma empresa que quer fazer um contrato com você, e você, com aquele contrato, você vai aumentar seu faturamento, dobrar. É natural que você vai ser ME. Então, o que nós queremos é que você tenha essa capacidade, que você cresça. Mas enquanto não tiver essa estrutura, você vai continuar como MEI. Não adianta você iniciar uma empresa como ME, né, ter dificuldade de gestão, né, porque os custos, documentação, contador, tudo é os custos mais altos. Por isso que a gente tem a opção de ser MEI, vai ali se estruturando, vai recebendo essa capacitação do Sebrae, dos parceiros, vai testando aquele produto, né, vai buscando... né, eu tenho um ponto de atendimento, de repente aquele ponto não dá certo, eu mudo para outro ponto de atendimento. Exatamente. Como MEI, por exemplo, você pode registrar no seu endereço residencial. Já como ME, não, você tem que ter um ponto definitivo, um ponto fixo. Então, as exigências são muito maiores já a partir de ME e PP. Enquanto como MEI, eu posso ser empresário, ter o meu endereço residencial, posso operar com ele, né? Tenho essa flexibilidade de trabalhar como empresário no meu próprio endereço. Exatamente, o ME já é bem mais complexo, né, do que o MEI. O atendimento ele inclui também orientação sobre o crédito, como é que o Sebrae tem ajudado os empreendedores a acessarem o financiamento, né, com segurança e planejamento, especialmente em um cenário econômico instável. No caso do crédito, nós temos nossos parceiros, que são os bancos oficiais, né, e os bancos privados. Por exemplo, nós temos a Desenvolve, temos Cicobi, Sicredi e muitos outros. E quando o empresário nos procura, a gente faz essa ponte, encaminha esse empresário para esse setor financeiro, onde nós ofertamos essas capacitações, e aí essas entidades recebem esse empresário, né? Se ele tiver a capacidade de pagamento, ele vai ser financiado. E o mais importante é que depois desse financiamento, nós fazemos o acompanhamento desse financiamento. Porque de nada adianta um empresário receber um crédito e depois ele não ter o acompanhamento, porque a nossa preocupação é que ele receba esse... Não é a nossa preocupação, o nosso dever é que ele receba esse crédito, mas que ele tenha a capacidade de fazer esse pagamento. E aí, olha só como é interessante. Ao conseguir esse crédito, ele recebe um consultor que fica com ele, auxiliando. Olha, você tem essa parcela a pagar. Qual a sua capacidade de pagamento? Levando essas consultorias, contribuindo para que ele possa vencer aquele desafio do parcelamento, dos 12 meses, dos 24 meses, conforme a quantidade de parcelas que ele fez. Porque senão a inadimplência aumenta. Exato. Né? Esse recurso não vai ser bem aplicado, ele vai ficar inadimplente e aí a operação não teve sucesso. Então, para a operação ter sucesso, né, tem que ter esse acompanhamento, tem que ter a capacitação antes e o depois. Exatamente, muito importante isso tudo. Então nós fazemos o pré e para não dar errado. Não dar errado, né? O antes e o depois do crédito. Muito então, bom. Antes do crédito tem a dificuldade de fazer a documentação, passar pela capacitação, faz a avaliação o banco faz a avaliação da empresa, tem a capacidade de pagamento, faz o financiamento. Mas acaba aí não, aí é onde entra a maior responsabilidade, que é o pagamento. Porque quando o empresário faz esse pagamento, automaticamente ele vai ter um grande relacionamento com o banco. As portas se abrem para ele. Ele consegue o primeiro, consegue o segundo e vai ter uma grande relação de finanças, de crédito com a instituição financeira. E aí sim, ele com certeza vai conseguir crescer, porque o banco é o grande parceiro do empresário, né? O empresário vai precisar de grandes parceiros, onde os bancos, o setor financeiro é essencial para ele. De todo esse apoio que o Sebrae dá para o empreendedor, né, que está ali começando, você já viu grande sucesso aí, pessoas se destacarem no ramo mesmo do empreendedorismo? Nos últimos 30 anos, nós temos inúmeros casos de sucesso, né? Nós temos, assim, eu até posso aqui falar esses nomes, porque são casos de sucesso que a gente viu nascer desde muito cedo. Por exemplo, nós temos todo mundo aqui conhece as Pizzaria 290, né? Desde quando começaram. A gente teve
Teve a mão inteira do Sebrae. A gente começou desde cedo com esse grupo. Por exemplo, a sorveteria Caramelo, que mais de 30 anos. Sim, já existe há muito tempo no mercado. Foram empresas que começaram muito pequenas, que hoje são grandes empresas. Então, juntamente com o Sebrae. Com o Sebrae, que com os maravilha. nossos parceiros, assim, né? Desde o começo até hoje, né? Que a gente está sempre caminhando junto. Então, e aí para esses que estão começando agora, a gente tem esses casos de sucesso que são inspiradores, porque a gente mostra que é possível esse empresário que nasce, ele também, né, ter essa grande carreira empresarial. Mas esses casos de sucesso, eles têm toda essa... Quando a gente pega esse produto, a qualidade, a gestão, né, a perseverança, né, a liderança dessas marcas. A persistência, né, que a gente vai nessas pizzarias, na 290, quando vai no supermercado que vê a sorveteria Caramelo, o freezer ali, a gente fica feliz porque a gente sabe que ali teve a mão do Sebrae, teve a contribuição, né, da nossa equipe, dos parceiros, para que essas empresas permaneçam no mercado, crescendo ainda mais. Exato. A ação termina nessa quinta-feira, né, no dia 26, e para quem ainda não buscou atendimento, o que você diria para incentivar a participação? Quem não buscou atendimento ainda, nós temos amanhã, ali em frente à rodoviária, mas em breve nós já estaremos em outro ponto, a gente roda a cidade toda. É fácil identificar onde nossa estação está, porque é uma tenda identificada, é um ônibus com equipe, toda identificada, com toda a estrutura, com divulgação. Hoje a gente estava com a comunicação, hoje lá, né, fazendo a divulgação dos nossos produtos. Enfim, a gente vai para campo e esse empresário que não pôde ser atendido, que não pode nos visitar até amanhã, pode nos procurar em outros pontos. E durante todos os dias nós estamos no nossos pontos de atendimento. Ali na Taide Teve, nós temos a Villeroy, temos nos municípios, nós temos a nossa sala do empreendedor, de uma maneira que o empresário, se precisar de atendimento, nos procure, porque com certeza essa visita nós temos sempre algum produto, alguma solução para entregar para esse empresário. Maravilha. Sebrae também está nas redes sociais, né? Para quem quiser saber com antecedência onde vai estar, em que ponto o Sebrae vai estar fazendo as ações, sigam lá Sebrae Roraima, né? É só seguir o Sebrae nas redes sociais, que está toda a nossa... Né, tem nos stories, tem nas postagens. Nossa comunicação, né, onde nós estamos, nossas ações. Né, fiquem atentos, nos procure, que sempre vai ser um grande prazer receber cada um e atender. Maravilha. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui com a gente, prestar todas essas informações. Sinta-se sempre convidado aqui pela Rádio Defensoria. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Nós conversamos com Aldrin Lopes, gerente da unidade de atendimento do Sebrae, porque Sebrae Roraima oferece atendimento gratuito no bairro 13 de Setembro, em Boa Vista, e em vários outros pontos da cidade. Onde tiver uma tenda do Sebrae, lá está tendo assistência para você, empreendedor, microempreendedor. Então procura o Sebrae, é uma assistência em tanto excepcional para você alavancar aí na sua vida. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Carla. Até a próxima. Compartilhe essa informação porque é muito boa. Você também nos acompanha pelo YouTube, Deezer e Spotify, a nossa rádio web da Defensoria. Vou ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau, tchau.